Olá pessoas, tudo bom? O episódio do Quem Quer Pode de hoje está um pouquinho diferente. Nós viemos até o Rio de Janeiro para o lançamento do livro Nutrição, Microbiota e Saúde Mental. E a gente vai conversar com uma das suas autoras, a Maria Paula Junqueira Gonçalves. Então é com imenso prazer que a gente recebe você aqui hoje, Paula. Muito obrigada pelo convite, é uma honra poder participar e levar um pouco de informação da área e de tudo que a gente tem trabalhado para o seu público. Paula, você é engenheira de alimentos, doutora em tecnologia de alimentos e há um tempo atrás você fez uma transição de carreira, né? Você começou a buscar o conhecimento relacionado à nutrição. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. A alimentação sempre foi uma grande paixão, né? Desde sempre eu gosto muito dessa área do alimento em si, do poder do alimento na transformação da nossa saúde. E os projetos que eu estava envolvida depois que eu mudei para a Inglaterra eram projetos que já não alimentavam mais a minha alma, né? Fugia um pouco da questão do alimento com a saúde. Eram projetos patrocinados por grandes empresas. E aí eu escutei um chamado interno de realmente observando que a grande massa não estava lendo meus papers, né? Então eu quis fazer uma coisa talvez mais direta com a população. Então fiz a transição da prática do ensino, da pesquisa, para a prática clínica. E resolvi fazer um curso de nutrição, né? Lá na Inglaterra já. E desde então eu estou atuando, eu coloquei uma prática clínica, né, chamada Reconnection, por Maria Paula Gonçalves, que a ideia é justamente promover essa saúde integrativa. E meus estudos têm sido baseados na medicina funcional e integrativa, tenho feito os módulos, os cursos, e é isso, estou agora atuando na prática clínica, não mais na área de pesquisa e ensino, mas ainda é uma prática educativa, né? Mas aqui, como que esse tema, né, ele se relaciona à nutrição, à microbiota e à saúde mental, assim, eles se conectam de que forma, né? O que a pessoa que está nos ouvindo, ela pode fazer para melhorar sua qualidade de vida? Como que esse tema se conversa? Pois é, esse é justamente o título do livro, né, Microbiota, Nutrição, Microbiota e Saúde Mental. A nutrição é a base de tudo. Nós funcionamos através dos nutrientes. Nosso corpo é feito de órgãos e tecidos, que por sua vez é feito de células, e as células são feitas de nada mais, nada menos do que nutrientes. Então nós precisamos de nutrientes para funcionar. O que nos dá funcionalidade são os nutrientes. Os nutrientes, a alimentação que a gente come, né, determina a nossa microbiota intestinal, entre outros fatores do estilo de vida. Mas a nutrição, em relação a fatores epigenéticos, quer dizer, fatores do ambiente que interferem na expressão dos nossos genes, a nutrição é talvez o de maior impacto. Então a nutrição ela interfere diretamente na microbiota intestinal, determinando que tipo de de bactérias, de fungos e de leveduras, protozoários, nós vamos ter no nosso intestino. E uma vez determinada a microbiota, a gente sabe que 70% a 80% do nosso sistema imunológico depende desse tipo de microbiota. E que existe uma conexão muito grande no eixo intestino-cérebro. Então, de acordo com o nosso alimento, a gente determina a nossa microbiota, que determina os neurotransmissores, determina os imunomoduladores e determina a nossa saúde mental. A gente tem uma conexão direta, né, do intestino para com o cérebro, e eu ainda brinco na prática clínica, quem é o Big Boss? Porque a gente sabe que existe uma comunicação entre eles, mas talvez o que o público em geral não saiba é que o cérebro manda 10% da comunicação para o intestino, mas o intestino 90% para o cérebro. Então quem é o Big Boss, na verdade, é o intestino. Então você está falando assim que a pessoa pode consumir a mesma coisa e pode ter reações diferenciadas dependendo do que ela pensa, dependendo da sua saúde mental. Isso como é? A saúde é integrativa, a gente tem que quebrar esse paradigma de acreditar que a gente é só físico, né? A gente é mental, a gente é emocional.
Então é uma combinação de fatores. A medicina funcional integrativa, ela prega muito isso. A gente divide o corpo humano em 7 sistemas, mas no centro da matriz está o mental, o emocional e o espiritual, que nada mais é do que sentido para a sua vida, uma sensação de pertencimento, de propósito. Não tem a ver com a questão religiosa. É uma questão de você se sentir pertencendo, de você se sentir produtivo, de você ter um significado na sua vida. Isso também é um parâmetro de saúde. Então ali a gente determina e o estilo de vida, ele é a base dessa matriz, que seria a nutrição, o exercício físico, o sono de qualidade, o alívio do estresse e as conexões. A gente está aqui entre amigos, né? A gente está num grupo que tem a ver com a gente está num trabalho voluntário, a gente sente, isso é saúde, isso é uma sensação de bem-estar, uma sensação de estar fazendo e colaborando com um propósito maior. Isso determina a saúde. Tem vários estudos que mostram que as pessoas engajadas, as pessoas que se sentem úteis, ela tem outra saúde física e mental. Então é um combinado de fatores. Eu sempre defino, e o capítulo último aqui do livro, um dos que eu escrevi é o final do livro, fala sobre isso. A saúde é um quebra-cabeça, composto de várias peças. Uma sozinha, ela não determina a figura final da saúde. Então, é importante a alimentação, é importante o exercício, é importante o sono, é importante a conexão, é importante o uso de plantas, né, medicinais, então um óleo essencial, uma homeopatia, que são coisas que vêm da natureza. Uma meditação, uma caminhada em contato com o ar livre. Tem pesquisas que mostram que 2 horas em contato com a natureza, a gente chama de nature bathing no inglês, que é um banho de natureza, é suficiente para reduzir significativamente o estresse e a depressão. Quer dizer, é um combinado de fatores que hoje a ciência chama de biohacking. É uma forma de você hackear e fazer tudo o que é possível para otimizar a sua saúde, seu bem-estar e garantir longevidade. Porque hoje a gente tem muitas técnicas, a medicina está muito avançada, a gente tem condição de ficar se monitorando em termos de pressão, açúcar no sangue, tudo a tempo e a hora. Os eletrônicos hoje, os relógios e tudo, monitoram e te dão respostas. No entanto, a gente tem que ter essa sensação de que, apesar de toda essa evolução, a gente não pode perder esse sentido de conexão, de estar engajado com outros fatores. Apesar disso, a gente tem adoecido muito, apesar da tecnologia ter avançado, da medicina hoje ser capaz de operar um bebê dentro do útero da mãe, mas a gente está desconectado do estilo de vida. Então, apesar desse avanço, os números de doenças inflamatórias, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do estilo de vida, elas estão crescendo. E por que isso? Porque a gente está desconectado justamente desse estilo de vida, né? Então, o que a gente precisa é mudar hábitos, é mudar os fatores que interferem na manifestação dos nossos genes. É isso. Então, por exemplo, assim, se eu querendo buscar um estilo de vida mais saudável, então se eu quiser emagrecer, então aquele profissional que só trata questão quantidade de caloria, isso já não é mais... Já está super atrasado e, para falar a verdade, nunca funcionou. Pensa comigo, um refrigerante diet, ele não tem caloria, então em termos de caloria, se for contar caloria, é 0. Mas em termos de densidade nutricional, não te traz absolutamente nada, ainda atrapalha a absorção de nutrientes que poderiam fazer funcionar. Então, assim, contar caloria não leva a lugar nenhum, porque o importante é a nutrição do organismo, né? Oferecer nutrientes de qualidade para esse corpo funcionar. Então, termos calóricos significa muito pouco. Entendi. E respondendo antes aquela questão sua da saúde mais integrativa, o que a gente pensa, o que a gente sente, sim, também afeta muito. Então, é como a gente vive. Tem uma ciência chamada PNI, psiconeuroimunologia, que é a conversa entre o cérebro, o sistema imunológico e o sistema imune, mostrando cientificamente do que a gente, como a gente pensa e como a gente sente, interferem as moléculas que são produzidas
na fisiologia corporal, levando à saúde ou à doença. Então, é um combinado de coisas, a gente precisa aprender a se reconectar, por isso que a clínica, o nome que me inspirou na clínica foi o Reconnection, né, do inglês, porque eu estou morando lá agora, na Inglaterra. Então, é essa reconexão com a gente. Se a gente pensa, a gente é o único ser da criação que tem a capacidade de discernimento e é o único que acaba fazendo escolhas fora da sua natureza. A gente não precisa ensinar um cachorro, um gato, um cavalo, um pato a comer. Eles intuitivamente, a bactéria, ela não vai numa comida que não tem vida. Tanto que a comida que estraga, que apodrece, que é perecível, é uma comida que tem vida. Mas o ser humano, ele acabou se desconectando, porque a gente acaba comendo coisas que não nos nutrem. A gente se alimenta de mídia, social media, ou informações que não nos trazem bem-estar. Né? Então a gente acabou se desconectando. Por isso que esse convite na prática clínica a uma reconexão a nós mesmos, porque a gente tem que se conhecer para se mudar, né? Existe um paradoxo na psicologia, Carl Rogers, que diz que a gente só muda depois que a gente aceita. E se aceita, por que precisa mudar, né? Mas é justamente um paradoxo que diz, depois que eu percebo que eu preciso, é que eu consigo mudar. Então, o que a gente propõe na prática clínica é uma reconexão consigo mesmo, para entender o que é bom para mim e o que não é. E depois com a natureza, é entender o ritmo da natureza, é entender que a natureza tem momentos de introspecção no inverno, tem momentos de extroversão no verão, tem momentos de plantar, tem momentos de colher. O próprio ciclo circadiano, ele pede uma hora para você, quando o cortisol está em alta, que está na hora de levantar, está na hora de produzir, está na hora de trabalhar. Quando o cortisol cai e sobe a melatonina, está na hora de descansar, está na hora de dormir, está na hora de ter um sono restaurador. Esse ritmo, quando escurece é hora de dormir, quando clareia é hora de acordar, a gente está perdendo com luzes artificiais, com muito estímulo. Né? Então essa reconexão com a própria natureza e depois a reconexão com o outro, porque somos seres sociais. Então essa importância da gente sim discutir ideias, mas não dividir a sociedade em grupos, um contra o outro, eu acho que é sempre um somatório, é sempre a ideia do colaborar, é sempre a ideia do agregar que a gente tem perdido, e por isso que a gente tem adoecido, apesar de tantas técnicas, apesar de tanta tecnologia que nos proporcionam condições de ir muito além, né? Vivemos mais, sim, mas vivemos bem? Tem um capítulo aqui que eu abordo também sobre o coach de saúde, a importância do profissional de saúde, descer um pouco desse pedestal de eu sou autoridade e trabalhar no paralelo com o seu paciente, porque ninguém sabe mais do que sente que o paciente. Então é entender, é escutar a história dele, é escutar quais são as necessidades dele e propor. Uma cooperação, uma cocriação de um plano de saúde, da gente tentar entender o que o paciente dá conta, trabalhar com redução de danos, e passo a passo, porque a mudança de estilo de vida, ela não é uma coisa fácil. Não é mesmo. Não é, mas a gente juntos, a gente pode ir explicando os porquês, tentando propor. Eu gosto muito de um livro, eu não sei o nome dele agora aqui, em inglês ele se chama Tiny Habits, que é mudanças pequenas, pequenos passos. E ele pede assim, se você hoje não faz nada de exercício físico, comece caminhando 50 metros. Você fala, mas 50 metros não é nada. Comece fazendo 5 abdominais. Mas 5 abdominais não muda. Mas comece fazendo 5. A hora que você falar, eu me proponho a fazer 5, você vê o quão fácil é e você já acaba fazendo 10. Então é sobre estimula, isso. Né? É isso. Dá uma sensação de prazer que eu acho que faz com que... Muito grande, porque isso gera bem-estar. E o que gera bem-estar, a gente tem mais motivação para continuar fazendo, né? Esse livro é um livro, ele é multidisciplinar, né? Ele nasceu de um projeto da professora Thais Bessa, da doutora, né? Thais Bessa, e me convidou para colaborar com ela, né? Para ser parceira dela nessa obra, nesse projeto. Ele é composto de 28 capítulos, multiprofissionais, né? São profissionais de diversas áreas, tem médicos, tem nutricionistas, tem farmacêuticos, tem psicólogos, exatamente, você ficou conversando bastante, né, com a psicóloga,
doutora Luciana. Então, assim, ele traz essa visão da importância da nutrição, desse ajuste do eixo intestino-cérebro para a saúde mental. E a nossa luta como profissionais de diversas áreas, por exemplo, a nutrição e a psicologia, ela tinha que andar de mão dada todo o tempo, né? Então, uma prática ideal seria parcerias entre um profissional da psicologia, um psiquiatra, um nutricionista, um profissional da saúde física, do exercício físico, um personal, um educador físico, como mínimo para a gente começar, porque tudo conta em direção à saúde. E a nossa luta, né, com essa coisa da nutrição psiquiátrica, que é uma área relativamente nova, né, uma tendência, né, da gente falar sobre isso, que quando a gente trata uma pessoa com alguma dificuldade na saúde mental, a primeira coisa que se pensa é o remédio. Se há remédio, sou contra, não é isso. Muitas vezes o remédio, ele é extremamente importante, ele sim é necessário, mas na grande maioria dos casos, ele poderia nem ser utilizado se a gente faz pequenas mudanças no estilo de vida, que para o neurotransmissor neurotransmitir, ele precisa de nutrientes. Então, muitas vezes, a gente pega na prática clínica uma pessoa com uma ansiedade extremamente elevada e até um quadro já caminhando para uma depressão, e a gente vai olhar, tem um colesterol super baixo, uma deficiência de B12, uma deficiência de vitamina D, que são de zinco, que são de magnésio, e aí a gente olha que são nutrientes extremamente importantes para garantir a produção de neurotransmissores. Às vezes, corrigindo isso, arrumando essa sintonia, né, essa bioquímica no cérebro, a gente resolve muita coisa. Né? Entendi. Então a gente tem que ter, o livro, esses estudos, essa dedicação na área da nutrição psiquiátrica, é justamente para que a gente considere outras questões que não só a medicação. Porque mudando o estilo de vida, a gente pode resolver muita coisa. Engraçado, né? Antes do podcast a gente estava conversando algumas coisas sobre... A gente tem que prevenir, a gente tem que buscar ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente está envelhecendo, até que ponto eu posso esperar chegar a sentir algum sintoma, ou eu já tenho que olhar, né? Uma Exatamente. Dúvida minha. Vários profissionais na área de longevidade, que é uma área que está todo mundo preocupado, porque hoje a gente tem condição na medicina de viver muito, de estender muito isso. Mas o que adianta eu ganhar 20 anos na minha extensão da vida, se eu vou passar 20 anos com Alzheimer sem lembrar dos meus queridos, sem lembrar das pessoas que eu amo e que eu gostaria de conviver? Quer dizer, então, vivemos mais, mas vivemos bem? Então, essa é a grande questão. A prevenção é algo extremamente importante. E assim a gente pergunta para os profissionais top na área de longevidade, em que idade a gente deveria começar a pensar envelhecer com qualidade de vida? Aí eles dizem, antes da concepção. Seu pai e sua mãe já deviam ter pensado nisso. Olha que interessante. Porque a verdade é tudo um acúmulo de coisas, né? Se a gente pensar que uma mulher, vamos supor você, né? A sua mãe, a sua avó, quando estava grávida da sua mãe, os óvulos que geraram você já estavam na barriga dela. Então, o que a sua avó viveu na gestação, os óvulos da sua mãe estavam sendo formados enquanto ela estava sendo gestada. Um deles deu você. Então, tudo isso impacta. Por isso que a gente fala da epigenética impactando 3 gerações. Então, o que a sua avó viveu pode estar registrado no seu código genético. Né? A gente diz que a genética não é tudo, a genética impacta em torno de 20%, 15% a 20%, o resto é epigenética, porque o código em si a gente não muda, o código genético é o mesmo, nós nascemos com ele, vamos sair daqui com ele. Porém, o que muda é o ambiente na expressão desse gene. Então, você imagina assim, para explicar bem para o público entender o que é genética e o que é epigenética. Vamos pensar assim numa partitura, vamos pensar na Nona Sinfonia de Beethoven, né? É um código. Se eu pego ele no Japão, é o mesmo código da Nona Sinfonia de Beethoven. Se eu pego ele em Paris, se eu pego ele aqui no Rio de Janeiro, o código é o mesmo. Mas se eu estou tocando esse código ao som de um violino,
ao som de um piano ou ao som de uma orquestra inteira, a expressão desse código é diferente. É isso que faz a epigenética. Ela muda a expressão do seu gene, silenciando alguns, se é ruim. Então, uma pessoa que tem um gene para uma determinada doença, ela pode não desenvolver essa doença. Eu, por exemplo, tenho gene para doença celíaca. Um dos genes que geram a doença celíaca, que é aquela doença que a pessoa não pode com glúten, tem 2 genes importantes. Eu tenho um deles, né? No exame genético identifiquei. Então, assim, eu posso jamais desenvolver a doença celíaca. Então, por isso eu evito o glúten, uma vez que eu já tenho uma proporção, né? Para que o meu pote da tolerância imunológica não transborde, né? Mas se eu como de vez em quando, se eu tenho um estilo de vida adequado, se eu me cuido na maioria do tempo, na prática clínica a gente tem essa fala também, vive fazendo a coisa certa 80% do tempo. Então a gente usa muito na questão da longevidade o 80-20. O 20, vive, desfruta, aproveita, porque o radicalismo também, ele adoece, né? Então, tem gente que prefere o 90-10, o negócio é assim, a gente se cuidar na maior parte do tempo, e a longevidade, ela deve ser começada desde sempre. Agora, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente começar e fazer diferença. O corpo humano é uma máquina extremamente inteligente e maravilhosa, é um sistema perfeito. Então, ele tem uma capacidade regenerativa muito grande. Então, assim, não importa o quanto você não se cuidou ainda. Tudo bem, o que passou, passou, né? A gente não tem como voltar, mas a gente pode começar agora e fazer diferente. Isso é muito legal, Isso né? é muito legal, isso empodera. Então, não deixe na mão do profissional da saúde só a capacidade de te curar. A gente tem que assumir essas rédeas, né? A gente tem que mudar esse paradigma de que o remédio funciona. Quer ver um exemplo que eu gosto também de dar na prática clínica? Se você estiver dirigindo e acender a luz do painel do seu carro, indicando um problema, você vai ficar atenta, você vai parar, coisa que a gente não faz com a gente mesmo. A gente para logo porque o carro a gente cuida mais do que a gente. Mas eu vou mais além. Se você estiver dirigindo, acender a luz do painel, e você chegar no mecânico, ele for lá e desrosquear a lâmpadazinha e disser assim, olha só, tá resolvido. Como é que você se sentiria? Não resolveu, né? Não resolveu, você se sentiria enganada, traída. E por que você vai em busca de um problema de saúde que você tem e você se contenta com remédio? Gente, remédio não cura nada. Remédio mascara sintoma. Muitas vezes é a partir do sintoma mascarado que eu consigo me reequilibrar para pensar o que eu preciso. Então você tem uma dor crônica, você tem uma dor intensa, você tem uma infecção. Uai, tem que ter um remédio, porque senão eu nem me equilibro para eu pensar. Agora a gente confiar só no remédio, a gente ir para uma consulta e ficar feliz de tomar um remédio é a mesma coisa que o mecânico ir lá e apagar a luzinha do seu sistema. Porque não resolveu a causa raiz. E uma das coisas que mais me apaixonou na medicina funcional integrativa é que a gente vai buscar a causa raiz. Na prática clínica a gente usa uma ferramenta chamada timeline, que é o seu histórico de vida, desde antes de você nascer até agora, a gente entendendo tudo que aconteceu com você no sentido físico, mental e emocional, que podem ter sido gatilhos para aquela doença. Outra coisa que a gente precisa mudar paradigma é achar que a doença é uma coisa só ruim. A doença, na verdade, é um amigo, ela traz uma mensagem. Eu preciso entender o que eu preciso mudar com aquela doença, porque ela é um convite a alguma mudança, algum caminho que eu tomei errado que eu preciso voltar. Então, a hora que a gente sair dessa coisa muito básica, muito rasa, só do físico, de achar que porque o meu colesterol tá bom, porque minha taxa de açúcar tá bom, eu tô saudável, a saúde é muito mais do que isso. Paulo, assim, no dia a dia, né, a gente é uma vida muito corrida, às vezes você não tem o tempo ou disposição, é uma escolha, né, de fazer um suco natural, e a gente acaba indo para os processados, industrializados. Tá, vou. Mas o que eu tenho que fazer? É olhar o rótulo, né? Assim, Muito. Qual a grande questão hoje dos processados? Simplificou muito a nossa vida, sim, mas a gente precisa entender muito o que a gente quer. Olha só, para eu viver bem, eu preciso me nutrir.
Um alimento que tem muitos aditivos, que não tem vida, ele não vai trazer nutriente. Eu mato a fome, mas eu sigo ainda com uma fome nutricional, né? Então é muito importante a gente olhar o rótulo, porque quanto mais aditivo e menos vida tiver um alimento, o aditivo químico, o que ele faz? Ele destrói enzimas digestivas, ele altera a sua microbiota intestinal, ele muitas vezes gatilha o seu sistema imunológico, porque são substâncias que são estranhas ao corpo. Uma vez que eu atrapalho as enzimas digestivas, eu começo a não digerir bem. Alimentos que eu não digiro bem, principalmente proteínas, elas viram alimentos de fungos e más bactérias. Então, ao comer o processado, ou viver de processado, comer muito processado, eu tenho uma alteração na minha microbiota intestinal. Alterando a microbiota intestinal, que são os bichinhos que vivem no nosso intestino, a gente altera o sistema imunológico. Aí abre o que a gente chama, muitas vezes leva ao intestino vazado, que a gente chama de leaky gut, moléculas grandes, né? Quando a gente... Leaky gut é aquela separação. Então vamos pensar aqui que está o lume intestinal, aqui está a corrente sanguínea. Quando eu tenho alimentos muito processados, eu acabo perdendo essa colinha que junta as duas, junta as células do intestino, né? Que estou dando exemplo de duas aqui sendo separadas. Moléculas grandes, mal digeridas, caem na corrente sanguínea. E aí eu tenho uma inflamação crônica de baixo grau. O organismo está sempre numa luta, o sistema imunológico está sempre gatilhado, porque está caindo na corrente sanguínea moléculas grandes que o organismo reconhece como inimigo. Então a pessoa vive inflamada, ela vive produzindo uma tempestade de citocinas inflamatórias. É como se o organismo estivesse sempre em guerra. Então é aquela inflamação crônica de baixo grau, é o come quieto. Você muitas vezes não tem o sintoma, mas você tem assim uma dificuldade de memória, você tem um sono atrapalhado, você produz o neurotransmissor errado. Por exemplo, uma das coisas que a disbiose causa, esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, é um desvio de rota metabólica. Então você tem, por exemplo, na sua área, falando de neurotransmissores, a gente tem a rota do triptofano chegando à melatonina. Então, a gente parte de um aminoácido chamado triptofano, ele vai à serotonina. O triptofano é base para produzir serotonina. Serotonina é um hormônio da alegria, do bem-estar. E depois da serotonina, a rota continua e vai à melatonina, que é o hormônio do sono, que faz a gente dormir. Muitas vezes, se eu tenho um desequilíbrio intestinal, uma microbiota que não está saudável, eu desvio essa rota do triptofano e produzo ácido quinolínico, que ele aumenta a produção de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. A microbiota intestinal desbalanceada, ela produz toxinas, né, chamadas LPS, lipopolissacáridos, que são neurotoxinas. Então, muitas vezes, a microbiota intestinal está ligada totalmente à saúde mental, porque eu desvio rotas metabólicas. Então, em vez de eu produzir a serotonina que me acalma, eu produzo GABA em excesso. Glutamato em excesso, que é antagonista de GABA. Desculpa, eu falei errado. Então, eu desequilibro a rota, eu produzo muito glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Aí o cérebro não para. E depois eu não produzi a melatonina, que vai ser super importante para eu dormir. Então, assim, olha a importância da nutrição para essa orquestra de hormônio, de neurotransmissores, de substâncias imunológicas. Então está tudo interligado. E aí eu não produzo o que eu preciso e fica desbalanceado o que eu preciso. Paulo, para quem é seu livro e aonde que as pessoas podem adquirir? Esse livro foi pensado em profissionais de saúde, estudantes da área de saúde, né, da área de saúde como um todo, porque trata ser humano, né, então todo profissional que é da área de saúde, ele tem que entender essa complexidade que é o ser humano, né. O público leigo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque talvez ele tenha alguns términos, né, alguns termos técnicos que seja mais difícil. Então a gente pensou em profissionais de saúde e estudantes da área de saúde, né, então ele serve tanto para o pessoal que ensina, como o pessoal que estuda, que está estudando ainda para a sua formação, tanto para profissionais da prática clínica. Né? E ele está à venda pelo site? Como ele está recém-lançado, no site da Editora Rubio, ele é pela Editora Rubio aqui, no site da Editora Rubio você consegue comprar com desconto e dá para dividir até. A gente vai deixar o link aqui embaixo.
Você queria deixar algum comentário final, né, para quem está ouvindo, alguma dica para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida? Sim, gostaria. Eu gostaria de finalizar convidando a todos vocês para esse pensamento do quão importante é a nutrição do físico, do mental, do emocional, do espiritual. Quão importante é a gente se reconectar com a gente mesmo. Fazer exercício físico, às vezes a gente fica lá meio com preguiça, mas ele é extremamente importante, porque o exercício físico está ligado a ter no reequilíbrio da microbiota intestinal. O exercício físico está ligado à formação de músculos que, por exemplo, nessa fase de menopausa, nessa fase de mais envelhecimento, a gente tende a acumular mais resistência à insulina, a gente tem uma dificuldade pelo próprio processo metabólico. Quando a gente ganha músculo, principalmente músculos de perna, não só por uma questão estética, a gente sabe que perna tem muito receptor de insulina. Então, fazendo exercício físico, a gente consegue controlar esse aumento da insulina naturalmente gerado numa fase de envelhecimento. Então, o corpo é desenhado para ele mesmo se reequilibrar o tempo todo. Então, o convite que eu gostaria de deixar aqui prestem atenção nos pilares do estilo de vida, na nutrição, no sono, no exercício físico, no alívio do estresse e na conexão com o outro, na importância de eu não ficar contra nunca, vamos ficar junto, colaborando. Eu acho que se a gente recuperar todos esses pilares que nos sustentam, a gente vai viver mais, vai viver muito melhor, com saúde e longevidade, que é o que todo mundo quer. Na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer viver bem, quer estar em paz, quer ter qualidade de vida, mas isso é impossível se a gente não se nutrir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Acho que a gente tem que buscar ser feliz, né? Isso. Eu acho que mas o ser feliz com consciência expandida, não é ser feliz assim, o mundo vai acabar amanhã, vamos viver um oba-oba. Essa consciência é importante porque a gente desenvolve mais conexão, a gente depende dessa máquina para funcionar, dessa máquina física, né? Então é muito importante a gente viver com consciência, sendo feliz, mas sendo feliz com um propósito, sendo feliz com autocuidado, sendo feliz cuidando do outro também, né? Eu acho que quando a gente tem propósito na vida, é tudo mais fácil, porque a gente tem, né, eu gosto muito, e a gente ainda estava comentando hoje no nosso café, de um livro de Viktor Frankl, um psiquiatra que ele viveu em campos de concentração, e ele coloca muito isso no livro, é um livro lindo, que fala sobre a vontade de sobreviver quando você tem um propósito. A pessoa que vive com um propósito, ela por si só, ela já sai lá na frente na corrida da saúde, porque ela tem o que os japoneses chamam do ikigai, né? Elas têm um motivo para viver, elas têm um propósito, elas têm algo que faz esse motorzinho da gente, a razão para a gente levantar todo dia, para a gente se mover, para a gente... Então, acho que a gente tem que repensar e buscar uma consciência mais expandida, porque é muito fácil a gente se perder hoje no mundo, principalmente o jovem. É muito estímulo, se dita muito essa questão da massa. Será que eu estou feliz indo atrás da massa? Será que ir atrás da massa, comer tudo que a massa come, fazer tudo que a massa faz, está me dando conexão? Está me fazendo com um propósito de vida? Então eu acho que essa autopercepção, ela traz saúde, ela traz bem-estar. E deixo aqui para o nosso público que é muito mais jovem, né, são pessoas estudando, esse convite: vocês têm o poder de mudar o mundo, vocês têm o poder de fazer diferente. Isso, o primeiro passo para isso é o autocuidado, é o autorrespeito. Sem isso, a gente não pode funcionar direito, né? É aquela máxima que quando a gente entra no avião, em caso de despressurização, põe a máscara em si primeiro. Como é que eu vou ajudar o mundo? Como é que eu vou ajudar o outro? Como é que o que eu estou estudando vai fazer uma diferença se eu não estou bem? Então eu deixo um convite ao autocuidado. Paula, isso é o Instagram, você tem um Instagram profissional, né? Como é que a pessoa pode entrar em contato com você, se quiser fazer algum curso seu? O Instagram é dr.mariapaulagonçalves. É isso, eu posto, tá
com uma certa frequência, agora estou tentando fazer mais, porque é muito curso, é muita atividade, né? Mas é isso. Podem procurar por ali, sim, a gente vai tentar fazer mais lives, né, para a gente levar mais essa informação para o público. Você divulga as lives no seu Instagram? No Instagram, com antecedência, né? A gente divulga isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu agradeço imensamente sua presença, Paula. Eu que agradeço, muito obrigada. O conhecimento é muito bom, né? A gente se fortalecer, aprender cada vez mais, né? Buscar fazer o diferencial para a gente mesmo, né? E para as pessoas em geral. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Muita saúde.